Todos os domingos, Dom Jesus Maria, bispo da Diocese de Bragança, tem um encontro marcado com o povo de Deus. Programa A Voz do Pastor, ensinando e motivando a sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Amigos e amigas da Rádio Educadora de Bragança, bom dia para todos. Estamos começando mais um programa da Voz do Pastor. Tenham todos um bom domingo, neste domingo 23º do tempo comum, já nos aproximando do final do tempo litúrgico e começo do advento. Ainda falta muito, mas já estamos próximos. Dentro do mês da Bíblia, a Palavra de Deus, nesta liturgia, na liturgia deste domingo, nos convida a refletir sobre a correção fraterna. E aproveito a ocasião para mandar um saúdo a todos os seminaristas maiores da Diocese de Bragança que residem em Ananindeua. Por motivo da pandemia, eles não estão tendo aulas presenciais, mas a faculdade está favorecendo, através das videoconferências e de outros meios, está favorecendo, pois, que os jovens possam continuar com os seus estudos. Hoje o Evangelho é de Mateus, no capítulo 18, versículos 15 a 20. Escutemos, pois, com atenção o que o Evangelho nos comunica. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não der ouvido, não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto de Mateus manifesta nas palavras de Jesus que por trás de quem escreveu existe uma comunidade. De fato, nos estudos que nós temos do Evangelho de Mateus, sabemos que o evangelista escreveu este Evangelho aproximadamente no ano 70, quando já tinha acontecido a destruição de Jerusalém pelas tropas do imperador Tito. Jerusalém tinha caído, tinha sido destruída, inclusive o templo também foi todo destruído. Isso aparece também no texto. Mateus está preocupado com a comunidade. Por isso, traz as palavras de Jesus a respeito da comunidade. E o texto reconhece que sempre haverá problemas na comunidade. A comunidade é um espaço onde sempre podem acontecer os conflitos. É um espaço de encontro e desencontro. Assim são nossas comunidades. Vocês sabem muito bem disso. Nossas comunidades não são perfeitas, não são santas, mas estão a caminho. Estão a caminho da santidade e da perfeição. Mas esse caminhar está cheio muitas vezes de dificuldades, de imperfeições, de pecados.
assim tem sido também um pouco a história da igreja, e assim é a história de cada uma das nossas comunidades. Mas, ao mesmo tempo, a comunidade é espaço de graça, da graça de Deus e de reconciliação. O texto de Mateus aponta para nós 4 passos. Interessante. Quando há conflitos, quando há ofensas, quando realmente as pessoas ficam inimigas umas das outras, então Mateus indica 4 passos. O primeiro é a reconciliação pessoal. Procura o teu irmão, mostra para ele o erro que está cometendo e corrige-o. Se ele humildemente o aceitar o erro, você salvou teu irmão. A segunda é nos casos em que o irmão é orgulhoso e não quer aceitar a correção, não quer aceitar que está errado. Nesse caso, o Evangelho então pede para recorrer a 2 ou 3 pessoas que serão testemunhas, para que com o testemunho deles, essa pessoa possa se corrigir. Se mesmo assim não se corrige, é preciso chamar a assembleia de toda a comunidade. E se nem mesmo assim a pessoa que é extremamente orgulhosa não aceita a correção, então diz o texto que seja tratado como um pagão, como um pecador público. Ninguém o expulsa, mas ele assim mesmo se expulsa, porque aquele que não quer entrar em comunhão, que não quer a reconciliação, que não aceita a correção, está se expulsando sozinho. Está saindo da comunhão da comunidade. E muitas vezes tudo isso é provocado pelo orgulho. É o orgulhoso que não aceita a correção, que se exclui ele mesmo da comunidade. Estamos apresentando a Voz do Pastor. Onde estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali presente entre eles. Eu estou ali presente entre eles. Louvai o Senhor, bendizei-o. Louvai o Senhor, servos seus, que celebrais o louvor em seu templo e habitais junto aos átrios de Deus. Onde estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali presente entre eles. Eu estou ali presente entre eles. Dom Jesus Maria. E o que é correção fraterna? É isso que agora nos perguntamos. O que podemos entender por correção fraterna? Antes de começar, é preciso entender que todos temos nossos erros e que, inclusive, algumas vezes, temos erros que não percebemos, mas que os outros percebem. Existem falhas em nossa vida que nós não notamos, não nos apercebemos sobre elas, mas os outros sim que as percebem. Por isso que a correção tem todo sentido, que é para chamar a nossa atenção ante as coisas que não percebemos, a fim de que nos corrijamos e melhoremos. Esse é o objetivo do que nós chamamos a correção fraterna. Esse é o caminho quando o irmão erra. Quando o irmão erra, está cometendo um erro, nós temos que chamá-lo para fazer a correção, para mostrar ante ele qual é o erro que está cometendo, para chamar a sua atenção e pedir que se corrija. De alguma maneira, somos todos responsáveis uns pelos outros. Todos. O bispo é responsável pelos fiéis. Os fiéis são responsáveis pelos seus padres.
Os diáconos são responsáveis também pelo bispo. Todos somos responsáveis uns pelos outros. E todos também somos responsáveis pelo nosso Papa. Então, a correção é para isso, para ajudar-nos a caminhar melhor, para corrigir nossos erros, em definitiva, para fazer um esforço de melhorar cada vez mais, porque isso é o que Deus nos pede. Mas é preciso evitar as fofocas e faladorias. Muitas vezes, no lugar de corrigir nosso irmão, preferimos espalhar os seus erros, contar para os outros os erros que está cometendo, as falhas que tem, denegrir a sua pessoa. Inclusive, agora nos tempos das redes sociais, é muito frequente alguém abrir a boca nas redes sociais, difamar os outros, falar coisas que não são verdade e, em definitiva, perder uma oportunidade de poder corrigir o irmão. Pode ser que o irmão esteja errado, pode ser, mas não é pelas redes sociais que você vai corrigi-lo. Você tem que chamá-lo em particular. Em particular. Pelas redes sociais ninguém se corrige. Pelas redes sociais se impõe a prepotência e orgulho de alguns que têm aquele prazer de apontar os erros dos outros. Aquele prazer, sentem prazer de mostrar que os outros estão errados. E, em definitiva, indicar que eles são os certos. Essa é a realidade. É preciso evitar tanto as fofocas, as faladorias, como também espalhar nas redes sociais, às vezes, fatos sobre os quais não temos segurança nenhuma, não sabemos se são verdade, mas os interpretamos como sendo erros. E nos colocamos na posição de juízes, como tendo exclusiva possessão da verdade. Tudo isso não passa de uma falácia. Por isso que é necessário evitar espalhar fofocas pelas redes sociais. Precisamos ter respeito pelas pessoas. Pensemos que muitas vezes uma fofoca ou qualquer comentário sem fundamento pode destruir a vida e a moral e a existência de uma pessoa. Podemos fazer muito mal quando deixamos de corrigir e nos dedicamos a fofocar. E digo mais, quem coloca todas essas falhas do irmão na rede é alguém que não ama os seus irmãos. Porque quem ama, tenta que o irmão se corrija. Não tenta espalhar os seus erros, mas tenta a correção do irmão. E a correção deve estar motivada, e aqui vem o importante, ela deve estar motivada pelo amor. A correção autêntica é aquela que nós fazemos porque amamos a pessoa e queremos o seu bem. Não pode ser por vingança, por revanche ou por desejo de humilhar. Isso não é correção. Isso é um gesto de orgulho e de ódio para com o irmão. Não é amor, é ódio. Nossa correção deve estar motivada pelo amor. Pelo amor. É verdade que nem sempre será necessário aplicar os 4 passos que Mateus nos indica no Evangelho. Mas, em algumas ocasiões já tem acontecido. Porque a pessoa que é corrigida é tão orgulhosa que não aceita nada. Nada mesmo. Inclusive, nem a correção da igreja. Nós temos sido teólogos, inclusive no Brasil, que não aceitaram a correção da igreja. Publicamente lá na frente do tribunal, onde iam se explicar, reconheceram, se humilharam, mas quando saíram de lá, cheios de prepotência e orgulho, não reconheceram nada. Enfim, nós temos de tudo. E na nossa casa, na nossa família, será que é bom que nos corrijamos uns aos outros? Claro,
é uma maneira excelente de motivar a convivência de uns com os outros. Todos nós sabemos que somos diferentes uns dos outros, todos. O pai é diferente da mãe dos filhos, etc, etc. E todos nós sabemos que temos nossas manias, porque nós temos nossas manias, nossos defeitos, e como é importante que a gente se corrija, como é importante que a gente indique o erro para o irmão, inclusive se for necessário corrigir os pais também, como não? Os filhos também devem corrigir os seus pais. Nós temos muitas vezes muitas manias que desagradam os outros e nem sempre estamos dispostos a reconhecê-las. Mas quando alguém nos indica, nos corrige, nós devemos reconhecer tudo isso e tentar melhorar. E certamente a nossa convivência familiar vai melhorar em todos os sentidos. Estamos apresentando a Voz do Pastor. Se o teu irmão pecar contra ti, vier a pecar, vai corrigir. Faz, porém, com caridade. Se ele te ouvir, tens teu irmão. Tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo, eis a lei. Dou-te um novo mandamento: tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo, eis a lei. Dou-te um novo mandamento: deves amar como eu amei. Dom Jesus Maria. Vamos, pois, agora, neste terceiro bloco, com algumas notícias da igreja e também do mundo. A primeira diz respeito à Fazenda da Esperança. Nesta semana, eu estive, na quinta-feira, celebrando a crisma de 7 jovens que estão em processo de recuperação na Fazenda da Esperança. Gostei muito do ambiente, eles prepararam muito bem, mas eu fiquei surpreso com o número de gente que tem na fazenda. O número anterior que eu tinha era em torno de 32 jovens se recuperando, né? Para minha surpresa, este ano já chegou a 50. Na semana passada, quando estive lá, tinha 47 jovens se recuperando das suas dependências químicas. Como vocês já sabem, a Fazenda da Esperança é uma obra admirável, é uma obra do Espírito Santo, eu tenho certeza disso, né? Que nós precisamos apoiar. A igreja apoia com a presença dos padres nas celebrações e algumas vezes com donativos também, mas eu fico imaginando, né, o número tão grande de gente e as necessidades que eles têm. Por isso eu quero deixar aqui o meu apelo para que todos ajudemos a Fazenda da Esperança. Graças a Deus, eles não têm passado necessidade, embora alguns dias eles ficam meio apertados, mas sempre surge alguma doação, alguma coisa para ajudá-los. É verdade que eles também não ficam parados. Estão criando porco, estão criando galinha, tem a horta, enfim, estão trabalhando também, tem a padaria. Aliás, tem uma pizza excelente lá. Fizeram uma pizza daquelas. Pois bem, nós precisamos ajudar. Meu irmão, minha irmã, não esqueça, se puder ajudar a Fazenda da Esperança, ajude, porque eles realmente precisam e porque merecem. É uma obra, como digo, admirável. Você poderá levar diretamente lá na Fazenda da Esperança o que você quiser doar, ou deixar numa paróquia, ou deixar aqui na Cúria, ou deixar num ponto que eles têm. Eu não recordo bem qual é a rua aqui em Bragança, tem um ponto da Fazenda da Esperança, que é um tipo de um escritório. Então vocês podem também deixar as doações lá.
Falemos agora do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI é o Papa mais velho da história dos papas. Está com 93 anos, tem alguns meses mais do que o Leão XIII, que também cumpriu 93 anos, quando ele governou a igreja. Pois bem, embora só tenha estado à frente da igreja durante 8 anos, Bento XVI, já com a idade de 93 anos, é claro que a saúde fica muito limitada, né? Algumas vezes chega a notícia de que ele não está muito bem, mas graças a Deus, até agora, tem conservado a sua saúde. E falando de Papa, é bom recordar que o pontificado mais extenso foi de 31 anos. Um Papa governou por 31 anos. Foi o Papa Pio IX. Foram 31 anos. E o segundo é um Papa que vocês conheceram. São João Paulo II. Esteve à frente da igreja durante 26 anos. Já falamos que estamos no mês da Bíblia, mas a pergunta é: por que celebramos em setembro o mês da Bíblia? Eu fui pesquisar um pouco. E eu imaginava qual era a resposta, mas quis pesquisar. E a primeira coisa que saiu é que o mês da Bíblia só é celebrado no Brasil. Começou a ser celebrado na cidade, na Arquidiocese de Belo Horizonte, em 1971. E, posteriormente, através da sua Comissão Bíblico-Catequética, a CNBB acolheu esta ideia e a implantou em todo o Brasil. Mas é só no Brasil que temos o mês da Bíblia. E o motivo é porque no dia 30 de setembro, o calendário católico, o calendário litúrgico da Igreja Católica, celebra a festa de São Jerônimo. São Jerônimo foi um santo padre da Idade Antiga, viveu no século IV e estudou amplamente as línguas antigas, o grego, o hebraico e o aramaico, para fazer uma tradução para o latim da Bíblia, a primeira tradução que se conhece. Essa tradução é conhecida como Vulgata, que nós diríamos como popular, né? Uma Bíblia popular, para que o povo pudesse ler a Bíblia. Isso foi obra de São Jerônimo e por isso, já que ele no dia 30 celebra-se a sua festa, também o mês de setembro, então é o mês da Bíblia. O Papa continua preocupado com o Líbano. No dia 4 de setembro passado, o Papa convocou um dia de oração e de jejum pela recuperação do Líbano. Já se passaram 3 meses desde a explosão, mas ainda continuam buscando vítimas entre os escombros. A explosão foi tão brutal e tão grande que abalou praticamente toda a cidade, que ainda continuam buscando, remexendo os escombros, buscando vítimas, corpos, né, de pessoas que tenham morrido nessa explosão. O patriarca de Antioquia dos Maronitas, Bechara Rai, diz: salvar o Líbano é um dever nobre para o mundo. Na verdade, o Líbano, antes da explosão, já vinha passando por diversas crises. Uma crise, digamos assim, política, uma crise política que provocava pouca estabilidade na dimensão política. Também, Líbano tinha em si uma crise militar, diversos grupos também lutando, alguns grupos extremistas palestinos e árabes. Uma crise econômica, estava passando por momentos de dificuldade, e para terminar veio a explosão e realmente acabou por estragar o resto. Por isso, o patriarca chama a atenção do mundo inteiro para salvar, para ajudar ao Líbano. O Papa já enviou a sua ajuda, né? E os libaneses esperam também
contar com a ajuda do mundo, dos países do mundo, para poder resolver a sua situação. Falando de ajuda, o Papa, na sua primeira audiência realizada na Sala Paulo VI, na quarta-feira passada, foi a primeira audiência depois da pandemia, né? Com gente. Ele disse para toda a população que a solidariedade é o caminho para sair melhores e maiores da crise. A solidariedade. E é preciso que todos sejamos solidários com aqueles que têm menos. Inclusive os países também, que deveriam partilhar também com aqueles que são mais fracos, economicamente mais pobres. Então o Papa chama para o caminho da solidariedade. Não se trata de emprestar dinheiro, se trata nesses momentos de sermos solidários. Após 23 anos do seu falecimento, vai ser em breve lançado um filme sobre a vida de Santa Teresa de Calcutá. Como vocês sabem, Santa Teresa de Calcutá viveu a maior parte do seu tempo na Índia, vivendo com os pobres e os doentes, dedicando a vida inteira ao atendimento dos pobres e doentes. Um exemplo para todos os cristãos, um exemplo de acolhida dos pobres e dos doentes. Terá, pois, a sua vida plasmada num filme. E chegou também uma notícia de que 6 hospitais do Brasil receberam doações do Papa, em instalações, em máquinas, enfim, instrumentos, pelo valor de 1 milhão de euros. Como nós vemos, já anunciamos várias vezes as ajudas do Papa, não só no Brasil, na Itália, na África, tem mandado ajudas, também mandou para o México e também mandou para a Índia. Enfim, o Papa tem sido muito solidário e sensível, apesar de que as finanças do Vaticano não são aquela coisa, né? Não anda muito bem, mas mesmo assim o Papa nessa hora se sente solidário e generoso com aqueles que mais sofrem. E nada mais, por hoje terminamos, pois, a voz do pastor. Desejo a todos que fiquem na paz, tenham uma boa semana, que está começando amanhã, se Deus quiser, e Deus sempre vos acompanhe. Onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles no meio, construindo um homem novo. Eu estarei com eles no meio, construindo um homem novo. Pode ser por causa do amor, pode ser por causa da fé, pode ser o padre e o pastor, pode ser o homem e a mulher, pode ser de línguas diferentes, pode ser de outras religiões, pode ser o manso ou o valente. Eu só quero entrar nos corações, onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles no meio, construindo um homem novo. Eu estarei com eles no meio, construindo um homem novo. Pode ser Morador de rua, pode ser bandido marginal, pode ser da prostituição, pode ser de corpo desigual, pode ser quem nunca me ouviu, pode ser quem não sabe quem sou, pode ser a droga que caiu, é a bebida nova que estou. Onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, onde 2 ou 3 ou mais
estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles no meio. Construindo um homem novo, eu estarei com eles no meio. Construindo um homem novo.